Em cima do fato, com Edilene Lopes. Vamos à capital federal porque a CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investiga os atos criminosos de 8 de janeiro, deve ouvir hoje o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez. Além disso, Edilene Lopes, a base do governo vai pedir a saída de mais um parlamentar do grupo? Por quê, hein? Bom dia mais uma vez, Eustáquio, Fernanda. Exatamente isso. A base de governo deve pedir agora a saída do senador Marcos Duval, do Podemos, que na semana passada foi alvo de uma operação da Polícia Federal, inclusive no Congresso Nacional, no gabinete dele e na residência dele, no apartamento funcional na Asa Sul, aqui em Brasília. Isso porque ele é suspeito de atrapalhar as investigações do 8 de janeiro. E é exatamente esse o motivo alegado pela base do presidente Lula para que ele seja retirado da CPMI, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. De acordo com deputados e senadores da base do presidente Lula, um parlamentar que quer atrapalhar as investigações do 8 de janeiro e que agora é alvo de uma investigação em função do 8 de janeiro, já que estaria obstruindo as investigações, não pode ser um investigador. Então, primeiro, eles pediram a saída do deputado Arthur Fernandes, que foi um deputado que pediu, um dos propositores, o primeiro a propor a CPMI do 8 de janeiro, e agora pedem a saída de Marcos Duval, ambos ligados à base do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, a base de governo apresentou uma questão de ordem para ser analisada para ver se retira ou não o senador Marcos Duval. Em relação ao Fernandes, já há uma posição do Arthur Maia, que é o presidente da CPMI, de que ele não deve ser retirado, de que ele será mantido. O mesmo deve ocorrer em relação a Marcos Duval, já que tem uma posição do presidente da CPMI de não retirar ninguém. Só que agora a pressão vai ser forte, já que Marcos Duval foi alvo, inclusive, de uma operação da Polícia Federal. Hoje é um dia importante na CPMI, será tomado o depoimento, o primeiro depoimento da Comissão Parlamentar de Inquérito, vale um destaque para isso, é de Silvinei Vasquez, ex-comandante, ex-chefe da Polícia Rodoviária Federal e que é suspeito de ter tentado atrapalhar a votação de eleitores no Nordeste, realizando várias operações em rodovias federais que podem ter atrasado eleitores petistas de votarem e que teriam, segundo a base do presidente Lula, o objetivo de impedir eleitores do Nordeste de votar, já que nessa região do país a votação do presidente Lula é uma votação considerada muito expressiva e é a região que é considerada que deu vitória ao presidente Lula nas eleições de 2022. E por que Silvinei Vasquez vai ser ouvido? Porque a CPMI, principalmente a relatora, a senadora Elisiane Gama, trabalha com a argumentação de que o 8 de janeiro não foi só o 8 de janeiro, que havia uma tentativa de golpe de Estado em curso no Brasil e que isso começou lá nas eleições. Então, envolveria essa tentativa de Silvinei Vasquez de atrapalhar a votação dos nordestinos e retirar votos de Lula, teria a ver com a confusão que aconteceu na porta da Polícia Federal aqui em Brasília no dia da diplomação do Lula, que teve quebradeira, teria a ver também com a tentativa de bomba, de explosão de bomba que ocorreu por bolsonaristas na porta aqui do aeroporto de Brasília e culminou no 8 de janeiro, quando os prédios dos 3 poderes foram depredados. Além desse depoimento de hoje, de Silvinei Vasquez, que será na audiência, na reunião da CPMI, que começa às 9 da manhã, na quinta-feira, os envolvidos nessa tentativa de atentado à bomba serão ouvidos. E ao longo dessas 2 audiências deve ser analisado o pedido ou a questão de ordem para a retirada do senador Marcos Duval do grupo de investigação da CPMI. Eustáquio e Fernanda. Edilene, com um pacote robusto de privatização de rodovias, o governo federal nomeou um mineiro para mediar os conflitos. Quem que é ele? É verdade, ele chega hoje à capital federal quando inicia os trabalhos. É Clóvis Benevides, que foi subsecretário antidrogas nos governos tucanos, aí em Minas Gerais, e já foi secretário em vários estados do Nordeste. Ele passou, por exemplo, pelo governo de Alagoas, pelo governo de Pernambuco, ocupando sempre cargos relacionados a áreas sociais. Já foi, inclusive, secretário de Justiça e Direitos Humanos em Pernambuco. Então,
passou por Pernambuco, por Alagoas, por Minas Gerais, ocupando diversos cargos nessa área e agora vai ocupar um cargo no Ministério dos Transportes, ou seja, o Ministério da Infraestrutura, que é a pasta comandada pelo ministro Renan Filho, que concedeu entrevista exclusiva hoje à Itatiaia, falando inclusive sobre o robusto pacote de privatizações para rodovias que ele planeja para o Brasil. E qual que vai ser o papel do mineiro Clóvis Benevides, que há 5 anos estava morando no Nordeste e ocupando vários cargos. Clóvis Benevides vai fazer uma mediação, uma mitigação de conflitos nessas áreas de concessão de rodovias, principalmente nos trechos em que há previsão de desapropriações. E são vários trechos. Isso inclui a BR-381. Clóvis Benevides vai ser aquela pessoa que vai conversar com as comunidades a serem desapropriadas, com as ONGs relacionadas ao meio ambiente. De acordo com ele, a palavra de ordem vai ser desenvolvimento com sustentabilidade. Então, o mineiro assume essa posição, que é um desafio, já que ele vai mediar conflitos, conversar com pessoas que devem ser retiradas das suas casas, das suas áreas e processos que muitas vezes vão parar na justiça. Então, a tentativa dele é que isso ocorra da forma mais pacífica possível, atendendo às comunidades e também ao objetivo de privatização de rodovias do governo federal. Tarefa árdua, mas ele tem muita experiência nessa área, então está confiante de que fará um bom trabalho agora como parte do governo federal aqui em Brasília. Eustáquio e Fernanda. Ok, Edilene Lopes, direto da capital federal, coluna em cima do fato, os bastidores da política. Um abraço para você, Edilene. Novidades, você volta aqui no Jornal da Itatiaia. Bom trabalho para você. Outro, sempre, Eustáquio, para nós.